para aproveitar esse embalo aí sobre Mercadão Celeste, hoje teve a informação do Matheus Pereira. Não, acho que não tem nada assim de muito novo, mas de que pelo menos mais uma notícia positiva em relação ao Matheus Pereira, a expectativa que nós estamos pela renovação dele e, inclusive, informação no Central da Toca de que ele deve assinar até o fim de 2028. Houve também uma valorização salarial muito interessante ali no teto salarial do Cruzeiro, um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. E não sei se essa até confirmação talvez vai ficar para sábado, uma situação assim. O próprio Tite falou que manutenção desse elenco é primordial, então o Caio Jorge foi assim, e o próprio Matheus Pereira, o Tite falou ontem na entrevista coletiva. Mas o que você está achando desse processo de renovação, Gilim? Tem muita gente falando, novela, Matheus Pereira. Eu acho que, assim, óbvio que eu quero que isso se resolva o mais rápido possível, mas entendendo também que é um jogador valorizado e que o processo pode demorar, tendo um desfecho positivo, e pelo menos o que eu tenho visto do Cruzeiro, que a gente tem acompanhado de informação, é que não tem faltado esforço para que o desfecho também seja positivo. Pois é, eu acho que com grandes jogadores não há negociação fácil, né? O Matheus é um cara que fez uma temporada absurda, já havia feito um primeiro turno de Campeonato Brasileiro em 2024 muito acima da média, né? Mas ano passado ele foi regular o ano todo, talvez ali no começo do Campeonato Brasileiro ele oscilou junto com o time, normal, mas assim, de resto, uma temporada sensacional do Matheus, e eu vejo isso com muita naturalidade, até porque, se a gente for pensar, veja, o contrato dele está acabando, ele pode assinar um pré-contrato com outro time, por óbvio, estão chegando muito mais propostas do que se ele não tivesse nessa situação. Então, assim, claro que o staff do atleta está ouvindo outros clubes, mas eu também creio que vai haver renovação com o Cruzeiro. E eu acho que é um ganha-ganha, porque claro que o Cruzeiro precisa de ter um jogador diferente como o Matheus Pereira, mas o Matheus Pereira também precisa do Cruzeiro. A gente tem que lembrar que foi no Cruzeiro que o Matheus Pereira chegou à seleção brasileira. É o Cruzeiro que com a titularidade que ele teve quase que indiscutível, quase não, que indiscutível durante toda a sua permanência aqui no Cruzeiro, que proporcionou ele eu entendo dessa forma, tá? A ele, inclusive, evoluir o seu futebol. Ele tinha uma boa passagem lá pelo West Brom da Inglaterra, depois no Al Hilal já deu uma oscilada, e aqui no Cruzeiro ele está desabrochando como um jogador assim, muito acima da média. Então, acho que ele renovando vai ser bom para os dois lados, e o processo ser um pouquinho mais extenso, primeiro que é um grande jogador, e depois por essa condição de com o contrato terminando, de outros clubes ali chegando e mexendo, eu acho tudo dentro da normalidade, Léo. Em alguns momentos, bem no início do Matheus Pereira, às vezes tinha uma dúvida assim, Matheus Pereira, será que é um pouco mascarado? Matheus Pereira não sei o quê. Eu acho que a última temporada dele, ainda mais porque foi uma temporada bem constante, né? Ele oscilou pouco, e a gente viu no Matheus Pereira mais liderança, em campo também, o Matheus Pereira com mais gana. Muito se comentou sobre o choro dele depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu e aí nos pênaltis foi eliminado, e que o Matheus Pereira sofreu bastante com aquela eliminação. Eu tenho para mim que o MP, é claro que nesse momento é a profissão dele, então no momento de negociação pesa muito o que você tem de proposta também no mercado, o que você tem de perspectiva da sua carreira, os seus desejos e tal. Mas eu tenho para mim que ele tem um desejo muito grande de conquistar um título grande, um título importante com o Cruzeiro, e para de fato poder fincar os dois pés e ser ídolo também no Cruzeiro, e de um time que ele é cruzeirense, mas eu tenho para mim que ele tem essa vontade, e que isso também pode, não sei se facilitar, mas será o que vai contar ali para o Matheus Pereira renovar com o Cruzeiro. Matheus Pereira também, a gente pode questionar alguma parte técnica e tal, do Matheus Pereira, é um
craque de bola ou não, é um bom jogador, ótimo jogador, e aí a gente pode questionar. Mas pelo menos ganhou a sua simpatia também, ô Sazeiro, que em determinado momento ficava aquele jogador mascarado e tal. Ou nesse momento ele ganhou a sua simpatia nesse sentido, você enxerga nele isso também? O jogador que está afim de conquistar algo bem grande no Cruzeiro? Então, isso não fica dúvidas, né? Você vê o tanto que ele sentiu na final da Sul-Americana, quando o Cruzeiro perdeu para o Racing, sentiu ano passado, na eliminação para o Corinthians. Então, hoje a gente consegue enxergar, hoje, antes também, mas a gente consegue enxergar um torcedor dentro de campo. Então, hoje eu não vejo dúvidas que ele vai renovar aí, e só tem a crescer com o Cruzeiro, e o Cruzeiro só tem a crescer com ele em campo também. Matheus Pereira tem mais a evoluir para o Cruzeiro, Valor? Imagina, a gente comentou isso ontem, no dia de jogo KTO, o entrosamento que já tem com Caio Jorge e Matheus Pereira. Se o Gerson entrar nesse time e ficar entrosado com os dois também, a gente vai ver um futebol de fato que pelo menos vai dar gosto de assistir, né? Já deu muito no ano passado, em boa parte dos jogos. Como o Gerson entrando nesse time também, entrosando, pode potencializar os outros dois também. Sem esquecer o Arroio fogo na roupa, né? Você imagina aí essa turma toda misturada, né? Porque o Arroio é fogo na roupa, né? Não tem como. Mas é isso, Léo. A minha expectativa, inclusive, é que 2026 seja a melhor temporada do Matheus Pereira com a camisa do Cruzeiro. Pelo que ele amadureceu em 2025, aí eu tenho que falar mais uma vez, né? Não está mais aqui, mas o Leonardo Jardim, ele foi fundamental para que acontecesse essa recuperação do Matheus Pereira. Claro, o principal fator da mudança é o próprio jogador, né? É o entendimento. Não adianta, você pode ter um técnico que é fã do seu futebol, que te dá confiança, mas a parte de fazer é sua. Não adianta, é o jogador que... Mas eu acho sim que o Jardim teve... com a forma dele clara de lidar com as coisas, teve um papel muito importante. E deixou ele num ponto, deixou ele, Matheus Pereira, num ponto que, assim, ele se tornou uma liderança técnica, de fato, dentro do Cruzeiro. Foi um jogador, em 2025, muito mais incomodado quando as coisas não aconteciam bem. Eu sei que o Cruzeiro não teve, felizmente para nós cruzeirenses, né? O Cruzeiro teve mais jogos na temporada 2025, principalmente quando começou a ir num determinado embalo ali, depois do jogo do São Paulo, vem o jogo do Bahia e a vitória contra o Vasco. O Cruzeiro teve mais jogos, a gente pode falar nessa parte da temporada, mais jogos bons, vários jogos assim excelentes do que jogos que não foram bons, tipo o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Sport, mas até nesses jogos que a coisa não foi muito bem, cara, eu volto sempre naquele jogo Cruzeiro 1, Sport 1, né? Aquele jogo que custou 2 pontos pra gente ali, muito, muito valiosos na campanha de briga pelo título, mas o Matheus Pereira, ele fez uma força para tirar o Cruzeiro daquela nhaca que estava aquele dia, né? Outros jogadores não conseguindo desempenhar bem. Eu me lembro que ele dá o passe, né, para o Gabriel Barbosa, faz o gol, e depois ele faz outra jogadaça. Ele estava literalmente tentando. Eu vi o Matheus Pereira em 2025, principalmente nos dias em que os companheiros não estavam tão bem, tentando literalmente carregar nas costas, tá? Tentando ali, de alguma maneira. Cara, eu me recordo também daquela virada do Cruzeiro contra o Bahia. Beleza, ele não fez os gols, mas ele também, naquele momento, ele assumiu demais, ele participa do primeiro gol, né? Seria um golaço dele, um gol absurdo, que a bola vai na trave, o Sinisterra pega o rebote e empata. Então eu vi mais essa faceta, assim, do Matheus Pereira, incomodado ao extremo, né? Fora o que ele evoluiu, assim, é um jogador que não joga hoje só com a bola no pé, né? Quem fala isso é alguém de fora do estado, ou então que tem má vontade com o Matheus Pereira dentro do estado. Mas é só a gente ver. Aquela condição do Cruzeiro ser um time para jogar em transição, a pressão no adversário, né, que o Matheus Pereira passou a fazer naturalmente, né? E assim, ele passou a fazer naturalmente por saber que é importante para o time, porque ele, Matheus Pereira, ele podia, digamos,
sonegar isso, fazer uma pressão menos interessante para no momento que ele tem a bola no pé estar com mais fôlego, mas não, cara, ele comprou essa ideia completamente assim em 2025 e virou um jogador, e eu acho que em 2026 ele pode ser ainda um jogador melhor do que ele foi em todas as outras temporadas. Sou suspeito, é um cara que eu gosto do futebol muito antes de estar no Cruzeiro, e acho que a gente pode ver 2026, sempre lembrando, né? É uma coisa utópica a gente às vezes esperar. Muita gente olha para o Matheus Pereira esperando que em algum momento ele se transforme no Alex. Eu sinto muito quebrar esse sonho de quem tem esse sonho, mas ele não vai se transformar no Alex. O Alex é único, como outros vários camisas 10 do Cruzeiro foram únicos, Dirceu Lopes, mas ele é um grande camisa 10, um cara que tem o seu talento individual, a sua capacidade técnica, o seu senso coletivo. O Matheus Pereira joga muito para o time, e é isso. O Léo, acho que a gente tem tudo para ver a temporada 2026 do Matheus Pereira, e uma coisa que contribui, Léo, além dele querer ser campeão no Cruzeiro, é que o Cruzeiro hoje dá condições, dá horizontes, né? Você imagina se o planejamento de futebol do Cruzeiro, não estou nem falando porque trouxe o Gerson, não, mas o Cruzeiro já tivesse desfeito aí de algumas peças, o Caio Jorge tivesse ido embora, o Kaique vendido, enfim, outras circunstâncias, as pessoas dentro do clube falassem, os investimentos esse ano serão mais modestos, mesmo com o nosso time estando na Libertadores, ele enxerga horizontes para realizar no Cruzeiro aquilo que ele quer, né? Ser campeão no seu time de coração. Você me verdade, o permite Cruzeiro. só um ganchinho, Léo? Claro, Julinho, vai lá. Eu acho também, só complementando o que o Valu falou, eu acho que o Matheus ficou muito mais comunicativo ano passado. Eu não vi o Matheus falando tanto em campo em 2023, 2024. Ano passado eu sentia essa indignação aí que vocês falaram dele em campo, quando o Cruzeiro está perdendo, mas eu senti ele conversando mais ali, especialmente com o Caio Jorge, vários jogos, no Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão, várias tomadas do Matheus ali orientando, falando, pagando geral ali para a turma se posicionar melhor no ataque. É um cara muito diferente ali dos 2 primeiros anos dele de Cruzeiro. Assim, essa evolução até nisso aconteceu com o Matheus. Valeu aí pelo gancho. Que é isso, algo que foi muito comentado ano passado foi o Matheus Pereira mais participativo na defesa, inclusive. Ele não tinha números, por exemplo, de interceptações, ele passou a ter mais números de interceptações. Então, além disso, eu acho que foi um jogador que ficou mais completo em 2025 e mais à vontade, entendendo a sua responsabilidade técnica e fazendo disso também, acrescentando a sua liderança. Então, de fato, hoje o Matheus Pereira é uma referência no time. E embora o Gerson chegue e o Gerson seja uma contratação histórica, uma contratação a maior do futebol brasileiro até agora, mas o Cruzeiro também não está carente de referência. O Gerson não vem, ele vem agregar ao Cruzeiro. Então, o Cruzeiro já tem a referência Matheus Pereira, já tem a referência do Caio Jorge, artilheiro, mas o MP na temporada passada também, acho que foi o jogador mais completo. Queria falar algo, Valu? Não, só que vários jogos, Léo, o Matheus Pereira, o ano passado, ele nunca passou em branco em um jogo sem ter desarme. Ele sempre teve desarme, em alguns jogos ele, inclusive, foi o líder em desarmes, superando até, tipo, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, né? Então, é muito do entendimento do papel, da função que ele passou a fazer, e assim, né, um jogador que fisicamente evoluiu muito com relação a quando o Fernando Diniz saiu, né? Tiveram até fotos que circularam aí dele à época. O Jardim também faz esse trabalho, porque a gente não vê o Matheus Pereira correndo numa velocidade espantosa, assim, nível de velocidade, vai. Tipo igual arrancadas feito o Caio Jorge, que atinge, sei lá, quantos quilômetros por hora, quase 40 quilômetros por hora, em algumas arrancadas, como naquele jogo lá contra o Fluminense, né? Mas quando a gente olha o mapa de calor do Matheus Pereira, dá um nó. Você fala assim, como é que esse cara dá conta de fazer isso fisicamente, né? Literalmente não para, né? Não para. E aqui, é bacana imaginar que tem mais um maluco igual ele, hein?
que circula no campo para danar, hein? Ê, gente, é bom demais ser cruzeirense, viu?